Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Esta obra que vamos avaliar é um dos diálogos mais sagrados, pois ele acontece entre dois seres despertos. Astavakra, que passa seus ensinamentos para todos aqueles que buscam liberdade, e o rei Janaka, que era discípulo de Astavakra e se autorrealizou, realizou o Self. Então, nesta obra, vocês vão ter acesso direto aos ensinamentos de um ser desperto para que também possam atingir a liberdade e à visão de qual é a experiência, por assim dizer, de um ser desperto. Como é que ele vive, qual a sua experiência. Então, encham o vosso coração com devoção, com reverência, pois essa é a melhor forma destes ensinamentos brotarem dentro de vós. Que todos vocês possam encontrar liberdade. Continuando com a Astavakra Samhita, estamos no primeiro capítulo, já lemos os 2 primeiros versos e, pelo que já lemos, pelos 2 primeiros versos, fica claro que se trata de um diálogo dentro da antiga tradição do Advaita Vedanta. Tanto a pergunta quanto a resposta está dentro da linguagem dos ensinamentos dos preceitos da Advaita Vedanta. E embora não esteja tão explícito aqui nesta obra, vale lembrar, não é, que para fazerem sentido este tipo de ensinamentos, algumas qualificações do buscador são necessárias para estes ensinamentos. A tranquilidade, a quietude, a pureza, o desejo por liberdade e por aí vai. Então, a tranquilidade, ela fala na liberdade em relação às pulsões que te levam a investir aos teus investimentos mundanos, não é? Já ter uma liberdade em relação a isto. A resposta de Astavakra, que começa a dizer para se afastar dos objetos dos sentidos, como quem se afasta de veneno, e leva a um outro nível a forma como se lida e como se encara com o trabalho espiritual. Normalmente tem-se a visão do sadhana, da prática espiritual, como algo que se encaixa no dia. E depois as atividades voltam ao seu normal. Mas prática espiritual séria, e é este nível em que estamos a falar do Advaita Vedanta, a vida, o estilo de vida, a forma de viver é o sadhana. Então afastar-se dos objetos dos sentidos. Os outros são objetos dos sentidos. As coisas são objetos dos sentidos. E os sentidos são para este corpo. Então, todos os investimentos feitos por este corpo, de alguma forma, são pelos objetos dos sentidos deste corpo. E o se afastar destes objetos
deita por terra todos esses investimentos, assim de uma vez só, entendendo bem o que está a ser colocado. Aí, Astavakra passa para, falando acerca de liberdade e de renúncia, não é? Ele começa a falar de discernimento. Discernimento, ou seja, discriminação, não é fundamental para que a renúncia seja possível, para que a liberdade seja possível. E essa discriminação tem a ver com ter a noção do que é o real e do que não é real, ou seja, do que é o self e aquilo que não é o self. O que é o eu e o que não é o eu. Então, Astavakra continua na sua segunda resposta. Não és nem terra, nem água, nem fogo, nem ar, nem espaço. Para obter a libertação, conhece o self como a testemunha de todos estes, a própria consciência. Então, diz-se que o corpo é feito dos 5 elementos, que o universo é feito dos 5 elementos. O universo existe para o corpo e ele é percebido através dos sentidos. Não é? Então, se primeiro há o corte com os objetos dos sentidos que são para o corpo, agora a atenção fica restrita ao corpo. Não é? Eu já não tenho nada a ver com esse universo, já não estou investindo neles, estou-me afastando dos objetos sensoriais, a minha atenção está limitada ao corpo. Agora, nesta segunda colocação, Astavakra também coloca: tu não és nenhum dos 5 elementos, logo, tu não és o corpo. Tu és a testemunha, aquilo que observa os 5 elementos, que observa através dos 5 elementos, que é testemunha de todos estes elementos, mas está à parte. Tu és a própria consciência, o self, a totalidade. Se te desapegares do corpo e repousares na consciência, serás de imediato feliz, tranquilo, pacífico e livre da escravidão. Ou seja, se te desapegares do corpo, de imediato repousarás na consciência, não é? Ou há identificação com o corpo, ou a consciência livre. Podemos usar a analogia, a identificação com o self, ou a realização do self. O desapego de uma é a realização da outra. E é óbvio, se repousares na consciência, ou seja, se realizares o self, serás de imediato feliz, tranquilo, ou seja, regressarás ao teu estado natural, à tua verdadeira realidade. E óbvio, livre de escravidão, porque uma coisa é sine qua non da outra, não é? Então aqui ele fala do desapego ao corpo e o repousar na consciência. Não é? Podemos falar disto como algo que serás de imediato assim que repousares na consciência. Não é? Mas há um processo aqui entre desapegar do corpo e até repousar na consciência. Mas assim que repousa na consciência de imediatamente, não é? A verdade brilha. E continua com a desidentificação. Não pertence aos brahmanas ou a qualquer outra casta.
ou a qualquer estrato social ou estágio de vida. Na Índia, a cultura, dependendo do estágio de vida ou da casta ou do estrato social ao qual pertence, assim tem os deveres inerentes a isso. E ele aqui está a dizer claramente que não pertence aos brahmanas, portanto a nenhum estrato social, não é? Nem a nenhum estágio de vida. Não és perceptível pelos sentidos, desapegado, sem forma e testemunha do todo tu és. Sê feliz. Regressa à tua verdadeira consciência, à tua realidade. Então ele antes fala, não é, que não és os elementos, logo não és o corpo. Pelo menos está a falar da parte física do mesmo, não é? E se te desapegares do corpo e repousares na consciência, regressas à tua verdadeira natureza. E agora está a dizer, o que é que pertence ao estrato social, às castas e ao estágio de vida? O corpo. É o corpo que pertence a tudo isto. Tem a ver com o nascimento do corpo, não é? O estrato social e o estágio de vida com a idade do corpo. Então é mais uma forma de mostrar o caminho da desidentificação com o corpo, dizendo que os estágios de vida, os estratos sociais, as castas, elas são do corpo, não são tuas. E quando ele diz não pertences a qualquer outra casta ou qualquer estrato social, não pertences à identidade. E a identidade não é o corpo, porque o corpo são os 5 elementos. Já te foi dito que não és os 5 elementos. Pois tu não és perceptível pelos sentidos, não és apegado a nada, não tens forma, és a testemunha do todo. És felicidade. A virtude e o vício, o prazer e a dor são da mente, não tuas. Ó grandioso que a tudo permeia, sendo essa a tua verdadeira natureza. Não és nem agente, nem o que desfruta. Em verdade, és sempre livre. Então, não és os elementos, não és o corpo, não és nada daquilo a que o corpo está normalmente associado ou seja, estrato social, estágio de vida, e agora não és a mente. Então, a virtude e o vício, todos estes opostos, são da mente, não são teus. Ou seja, é a tua mente, não és tu. A mente não é identidade. Tu estás além da mente. Tu és aquilo que observa a mente. Não és nem agente, nem o que desfruta. Em verdade, és sempre livre. Então, não és o agente, aquele que age. O corpo age, não és tu que ages. Nem o que desfruta, os frutos das ações que o corpo executou. O corpo desfruta essas ações, para o melhor ou para o pior. Não tu. Tu és sempre livre e intocado por tudo isso. Então a Ashtavakra continua a desidentificação, trazendo, não é, a discriminação para a mente do discípulo entre o que é real, o que é o self e o que é ilusório, o não self. És o único observador de tudo e és realmente sempre livre. Em verdade, apenas isto é a tua escravidão.
Te vês a ti mesmo não como observador, mas como qualquer outra coisa. Então, és o único observador de tudo, és a testemunha, és o self, és a totalidade. E és realmente sempre livre, pois és sempre intocado. Intocado pela ilusão, mas iremos lá mais para a frente. Em verdade, apenas isto é a tua escravidão. E Ashtavakra usa bastantes vezes este termo em diferentes circunstâncias, sempre com o mesmo propósito. Te vês a ti mesmo não como observador, mas como qualquer outra coisa. Ou seja, vês-te como o corpo, vês-te como o agente, aquele que desfruta, menos como a testemunha. E isto apenas é a tua escravidão. A manutenção da crença da dualidade, através das tuas ações. Porque quando se fala em crença e diz, eu não sou o corpo, é uma crença apenas. Mas depois, se alguma coisa ameaça o corpo, e se eu estou nem aí para isso, afinal, eu não sou o corpo, então sim, aí essa crença é poderosa. Agora, se eu digo, eu não sou o corpo, alguma coisa ameaça o corpo e eu vou proteger o corpo, bom, aí, não é? A crença já não é nada. Porque a atitude e a forma como eu estou agindo e reagindo, ela é a incorporação da minha crença. E ou ela está de um lado ou está do outro, não tem como estar dos dois ao mesmo tempo. Então, ver-se a si como qualquer outra coisa, menos como um observador intocado, menos como uma consciência absoluta, isso é a razão da escravidão. E ele diz aqui que apenas isto é a razão da tua escravidão. E ele quer dizer esta forma de encarares as coisas e de afirmares a dualidade através das ações. Tu que foste mordido pela grande serpente negra do egoísmo, eu sou o agente. Bebe do néctar da fé, eu não sou o agente, e ser feliz. Então, a grande serpente do egoísmo, eu sou o agente. Eu sou o corpo, eu sou o agente, eu sou o que desfruta. A mordida grande serpente negra, não é? Bebe do néctar da fé, eu não sou o agente, e ser feliz. E a fé significa, mais uma vez, a forma como se encaram as coisas. Não é apenas uma frase que é repetida, é a forma como se encaram as coisas. E as ações que assistem Então, beber do néctar da fé significa que a forma como tu encaras o mundo, a forma como tu encaras as pulsões que surgem aí, elas devem se elevar ao nível da crença de que eu não sou o agente, eu sou a testemunha, eu não sou o corpo. E ser feliz, ou seja, estabelece na tua realidade, na tua verdadeira natureza, que é Ananda, felicidade. Tu és aquela consciência, bem-aventurança suprema, onde e em que este universo aparece sobreposto, tal serpente na corda, vive feliz. Então, esta é a serpente na corda, é uma analogia que é muito usada no Advaita Vedanta, como a miragem no deserto. Né? A serpente na corda fala do mundo, do corpo e o universo como a serpente, como a cobra.
E o self como a corda, em que a cobra não existe, é produto de imaginação, é produto de equívoco momentâneo, de falta de visão, e que sempre apenas e só existiu a corda. Nunca existiu a serpente. Não há um início para aquela serpente, logo não pode haver um fim para aquela serpente. Ela é produto de imaginação, de visão equivocada. E aqui ele diz claramente, não é? Tu és aquela consciência, bem-aventurança suprema. És a realidade última. Onde e em que este universo aparece sobreposto. Ele aparece sobreposto em ti. E tu és a verdadeira realidade. Não isso. Então, ser feliz. Não é? Eu acho que pulei aqui um. Deita fogo na floresta da ignorância, com o fogo da convicção, eu sou o uno e pura consciência. E ser livre de pesar e ser feliz. Eu pulei este verso, não é? Verso 9. Portanto, deita fogo na floresta da ignorância, com o fogo da convicção, eu sou o uno. E quando surgem essas pulsões que me levam a investir por causa de medos, apegos e etc., eu uso a força da convicção, não é? Eu sou o uno e pura consciência, eu não sou o corpo. Eu não reajo com esses investimentos. Isso é o fogo dessa convicção. E esse é o fogo que queima toda a floresta da ilusão. E mais uma vez, não é? Ser livre de pesar, ser livre de sofrimento da escravidão, ser feliz. Regressa à tua verdadeira natureza. O 10, já lemos, tu és aquela consciência, bem-aventurança suprema, onde e em que este universo aparece sobreposto. Tal serpente na corda. Vive feliz. Aquele que se considera livre é realmente livre. Ou se liberta. Não é? E aquele que se considera preso permanece preso. Como pensamos, assim nos tornamos. Esse é um ditado popular neste mundo e é bem verdade. Então o que é que isto significa? Não é aquele que repete eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, que é livre. Não, eu sou livre. Mas se eu sou livre e continuo a lutar pelos apegos, reagindo à fragilidade, reagindo aos medos e etc. Então que crença é essa? Que liberdade é essa? Não é liberdade nenhuma. Dizer eu sou livre, significa quando essas pulsões surgem, quando surgem as cordas da ilusão, eu não invisto em nada disso. Então aquele que se considera livre é aquele que age de acordo com essa noção de liberdade. Através da crença, da convicção. E é uma convicção ainda, pois não há realização ainda disso. Mas a realização vem através dessa convicção e das ações que atestam essa convicção. Porque se eu repito isso como uma crença, mas as ações são contrárias, continuo a defender as dependências, a fragilidade, desviando dos medos e etc., então o que eu estou a afirmar realmente é que eu sou preso. E assim permaneço preso. O self é testemunha que a tudo permeia. Perfeito, uno, livre, consciência, sem ação, sem apego, sem desejo e quieto. Pela ilusão aparenta ser como que do mundo. Ou seja, sempre sujeito ao nascimento e à morte. Não é? Mas ele aqui fala, mais uma vez, o self, a identidade real,
ele fala o que é em oposição ao que não é, não é? Que a tudo permeia, até porque só ele existe, e essa questão do permeia é relativa, é para dar uma visão do substrato da aparente realidade, ou seja, o substrato da ilusão, para que os olhos se virem para o substrato e não para a ilusão em si, não é? Porque na realidade é como dizer que é a corda que permeia a cobra, a serpente. Mas na realidade não existe nenhuma serpente, então como é que a corda pode permear seja lá o que for? Mas pronto, são analogias que levam a mente a libertar-se dos seus grilhões, das modificações mentais. Perfeito, não é? Uno, só existe o self. Livre, só existe o self, não é? Consciência, sem ação, não tem campo de ação nem instrumento de ação, só existe o self, ele é totalidade, então como pode haver ação? Sem apego, nada existe além do self, como pode haver apego? Não é? Sem desejo, nada existe além do self, não há nada para ser almejado além do self. Quieto, não há um espaço além do self, então para onde é que ele se vai mexer? Então, quieto, não é? Pela ilusão, aparenta ser como que do mundo, aparenta ser o corpo no universo, preso no ciclo de morte e nascimento, mas isso é a ilusão. Muito bem. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti